Ontem nós tivemos uma série de coberturas na imprensa a respeito do 31 de março de 1964, que alguns chamam de revolução, outros chamam de golpe, outros chamam de movimento militar. Naquela época eu tinha 22, 23 anos, já fazia faculdade de Direito e apoiei o movimento, como grande parte da população apoiou. Hoje eu vejo, por exemplo, figuras colocadas como anti-64 e que não só fizeram, como participaram, por exemplo, da Comissão de Cassações, como o deputado Ulisses Guimarães. D. Paulo Arns, que também foi considerado posteriormente um adversário de 64, também participou. A Igreja Católica participou. A OAB participaram. As entidades da sociedade civil participaram. Depois, o movimento perdeu as suas razões, a meu ver, desvirtuou-se e foi perdendo apoios. Tratava-se de um fato ocorrido durante a Guerra Fria. Hoje a narrativa da esquerda é que não existia nenhum perigo esquerdista, de que foi algo muito incentivado pelos Estados Unidos, e é verdade, os Estados Unidos não queriam perder a sua posição em relação ao Brasil no mundo. As coisas se passavam numa guerra muito retórica e muito de ações subterrâneas entre Rússia e Estados Unidos. E muita gente diz que não havia o perigo comunista, basta ver o que já acontecia no Brasil. No Nordeste já havia guerrilha em Pernambuco, sabe-se que a guerrilha vinha sendo preparada, etc, etc. Quem participou desse movimento revolucionário ou quem participou do golpe não imaginava que as coisas iriam se deteriorar para tortura e outros crimes cometidos por membros do Exército, polícia e tal, que participavam das ações naquele momento. Houve a anistia, se falou de uma anistia e de uma análise que seria feita para os dois lados, o que não aconteceu. Houve mortes, houve tortura, sem dúvida nenhuma, houve mortes dos dois lados. A esquerda se arroga o direito de não ser julgada no mundo todo quando se trata de uma tentativa chamada de revolucionária, e houve uma compensação que o presidente Lula não quer fazer retornar através de uma comissão de anistia, uma comissão de desaparecidos, etc, etc. Eu acho que, nesse caso, todo mundo que participou de atividades violentas deveria ser julgado. Outra coisa que eu quero esclarecer, nesta rápida passagem por 64, já fazem 60 anos, foi de que a guerrilha, e isso as esquerdas procuram mudar a narrativa, a guerrilha jamais foi democrática. A guerrilha, todas as guerrilhas, jamais foram democráticas. Se você der uma espiada, uma era ligada à Tirana, na Albânia, antes à China, outra tinha suas ligações com a Rússia, outra tinha
suas ligações com outros países comunistas, etc. Cuba, por exemplo, que treinou muita gente para vir arrebatar o poder no Brasil. A guerrilha brasileira se diz combatente contra o regime militar, e é verdade. No entanto, não buscava a volta à democracia, o que todos os guerrilheiros, basta ler as atas, né, basta ler as constituições, né, dessas guerrilhas, estão disponíveis, para perceber que a ideia era transformar o Brasil num país comunista. Estavam aí as guerrilhas tentando transformar o Brasil num país comunista. E essas guerrilhas já tinham esses planos, isso está absolutamente comprovado, já durante o governo Jânio Quadros. Documentos apreendidos demonstram isso tranquilamente. Então, a guerrilha se propôs a transformar o Brasil num país comunista. Há uma discussão se o golpe de 64 tinha realmente fundamentos no temor que o Brasil se transformasse num país comunista, e aí há várias interpretações, várias, que preenchem um grande leque histórico. Não vou divagar mais sobre essa questão divide muito o país. Essa questão, foram dias tristes, né? E eu diria que o fato de estourar uma guerrilha não permitiu que o país voltasse antes à democracia. A guerrilha prejudicou o país, com o agravante de que procurou instalar no Brasil um regime comunista. Ainda bem que eles foram imensamente incompetentes e foram derrotados pelas Forças Armadas brasileiras. A intervenção das Forças Armadas foi no sentido de manter a democracia, e isso posteriormente foi desvirtuado.